para cá. Eu estou falando que quem vai ser enviado para avaliar o trabalho, como Deus estava transformando, sacudindo tudo, quem é que vai ser mandado? Barnabé. Não mande avaliar trabalho de Deus dirigente frio. Não mande avaliar trabalho de Deus dirigente polêmico. Não mande avaliar trabalho de Deus pastor frio, que ele só vai... Leia aí rapidinho 1 Coríntios 2,15. Rapidinho, 1 Coríntios. Vamos ver lá. Que tipo de gente a gente tem que mandar. Eita glória, vai. 2,15. 2,15. Mas o que é espiritual. Bora. Discerne bem todas as coisas. Mas o que é o quê? Espiritual. Mas o que é teólogo, é assim que está dizendo? Não. Mas o que é doutor, é assim que está dizendo? Mas o que é letrado, é assim? Mas o que é o quê? Espiritual. Mas quem é? Espiritual. Ele faz o quê? Discerne bem tudo. Olha, a cidade de Antioquia, a graça de Deus, era milagre, era cura, era maravilha, era poder de Deus, era coisa extraordinária, era Jesus libertando, era unindo o judeu, unindo o gentil, unindo o grego. E aí pronto! Aí os homens de Deus disseram, vamos mandar para lá Barnabé, experiente, homem cheio de fé e do mais agradável. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, é agradável. Aí é ele quem vai fazer a avaliação das coisas espirituais, porque ele era o quê? Quem não é espiritual. Por exemplo, eu digo assim, pastor Luiz, ontem à noite, rapaz, eu tive assim uma visão, eu tive um sonho. Aí se tu não for espiritual, o que tu diz logo? Interpretar de forma humana mesmo, falar do seu dia a dia, falar do que o senhor viu, que o senhor comeu, que o senhor sentiu. E aí? Diz aí como é? Aí, ó. O senhor comeu muito tarde e deu uma má digestão. Isso aí ele já começa logo. Veja bem, o Freud falava dos sonhos. Esses sonhos, eles são partes, né, assim, da essência humana, no aspecto da fisiologia, da biologia, da mentalidade. Essa sua psique não tem espiritualidade. Não mande, irmão, não mande. Até teólogo frio, não mande ele fazer a obra. Pastor, sim. Porque na verdade, esta questão aí, no caso de Barnabé, como bem foi lido, só uma pessoa espiritual pode discernir de fato o que é espiritual. Só. A teologia, não, resta dúvida, não vamos descartar o estudo. De jeito nenhum. Mas isto não substitui a espiritualidade, porque a obra de Deus é espiritual. Inclusive tem um autor que escreveu Teologia e Espiritualidade. Porque o grande problema é quando eu tento racionalizar a teologia. E vocês sabiam que hoje tem muita teologia racionalizada. Eu só quero crer se for dentro daquela lógica. E às vezes eu tenho que entender, como diz o Soren, é que isso ultrapassa até a minha teologia. Deus não tem lógica, diríamos, basicamente, neste Ele não tem. Aí o que acontece? Você tem um judeu cheio de escrúpulo, cheio de lógica, cheio de tradição, cheio de sistema, e Deus vai quebrar o quê? Todo o sistema. Ele 3 vezes, está aí no texto, 3 vezes ele diz, Deus mandou eu comer, e eu disse para Deus o quê? Olha, nem Deus convenceu. Olha para cá. Olha, meu Deus do céu, olha para cá. Ei, verdade de Deus para todo o Brasil. Teologia não convence pastor que a cabeça dele é fechada. Doutrina correta, às vezes não convence o pastor da cabeça fechada, porque a doutrina é a dele. Fale. Quando a pessoa está cheia de tradição, ele diz não para Deus, né? E Satanás diz, mas Pedro disse não. Pedro disse, e eu pergunto, o Deus eterno, mostrando tudinho, convenceu Pedro? 3 vezes ele foi discutir. Eu não? Aí Deus disse assim, rapaz, olha irmão, estou falando é de Deus. Isso aqui é sério, viu gente? Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Eu estou gastando tempo aqui, porque isso aqui é muito sério. É muito sério isso aqui. Aí, agora sim, eu não digo que evangelho precisa ser renovado, porque o evangelho é o poder e a mensagem não altera. Eu não digo que um templo não precisa ser renovado, mas você pode ter templo bonito, com cadeiras acolchoadas, você pode ter o melhor, mas se não tiver uma liderança de mente aberta, é o pior atraso.
Vocês entenderam agora o que eu quero dizer para vocês? Observem bem, aquela igreja, ela vai aprender com Pedro. Aquela igreja vai aprender. Pedro, ele fez a defesa dizendo, eu também era como vocês. A minha mente era fechada como a de vô, e eu não me sentava com um gentil de maneira nenhuma. Mas Deus foi quem tratou comigo, gente. Ou seja, Deus renovou a mente de Pedro. Olha, se Deus não renovar a mente de um líder, aí pronto, aí ele vai ficar atrasando, atrofiando o crescimento da igreja. Não quer estudar, critica tudo, é um sistema bem antigo, é dizendo assim, eu aprendi com José Felipe, mas talvez o José Felipe aprendeu errado também. Não é assim? O Pedro aprendeu com os judeus, mas ele aprendeu como? Errado. E nem Deus, mostrando para ele, conseguiu logo desfazer. Aí ele disse, aí ele disse, olha, tem uns varões, 3 varões lá fora, te esperando, vá e não questione. Sabe quando foi que Pedro foi convencido? Oh, glória! Quando foi que Pedro foi convencido e a mente dele se abriu? Quando ele está pregando na casa de Cornélio, para um monte de gentios, e só quem estava no dia de Pentecoste, quem era? Só judeu. E naquele dia, quando ele viu o Espírito Santo descer, e eles falarem o quê? Línguas, ele disse, meu Deus, até sobre os... Lê aí. É Atos 10. Hã? Não. Ou seja, para mostrar que ele não teve influência nenhuma. É uma ação divina. Ele ainda estava... Tá aí. Vamos lá no 11. É no 11. No 11. É o verso 16. Não, o verso 10, 17. 17 do 11. Isso. Portanto, Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era então eu? Olha aí, quem era eu? Agora Pedro volta. Eu pensei que eu era uma autoridade. Eu pensei que eu tinha, não é assim? Eu pensei que eu tinha a palavra final. Mas, meus irmãos, eu estava como vocês, cheio das nossas tradições, querendo impedir o agir de Deus, querendo impedir... irmão César, isso aqui é tão interessante que um teólogo perguntou, por que os judeus não impuseram a lei para os gentios? Porque eles agora disseram, o Pedro falou que o Espírito Santo caiu. Então, se quem está na frente da obra é o Espírito Santo, deixa ele... Nós vamos viver como judeu. Agora, no tocante aos gentios, quem vai tratar com ele, quem é? É o Espírito Santo. Pronto, quem é que vai tratar com os gentios? É o Espírito Santo. Você não vê nenhum momento, nem Pedro, nem Paulo, nem outros impondo lei para quem? Para os gentios. Porque assim, aí entra o 10:44 que ele falou. Leia aí, Atos 10:44. 10:44. Sim. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito... Dizendo Pedro ainda estas palavras. Pedro não tinha orado por eles. Pedro não impôs as mãos sobre eles. Pedro não pediu para o Espírito Santo descer. Deus estava mostrando que a ação era do Espírito Santo. Olha para cá, homem de Deus. Querido pastor, se você é um homem de Deus e crê no poder da palavra, deixa de estar enchendo linguiça em púlpito. Deixa de estar pregando costumezinho, regrinhazinha. Pregue o evangelho que quem quebra coração é o Espírito Santo. Quem bota no pó é o Espírito Santo. Quem joga é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem renova é o Espírito Santo. Pastor não tem autoridade para transformar membro de... Mas eu estou pensando que eu é quem tenho. Às vezes chega uma irmã, aí ela diz, minha irmã, aqui você não entra assim. Aqui a nossa igreja é assim. A tua igreja, mas e o Espírito Santo? Hein? Quantas pessoas não são ladrão que eu digo, irmão, não roube não, irmão, não roube não. Ele deixa de roubar? Não deixa. Por quê? Quem é que faz a obra? É o Espírito Santo. Se você pegar o pior bandido, e se o pastor disser para ele 10 vezes, não mate, não mate, não mate, ele vai continuar matando? Quem é que bota a ordem para ele não matar mais? Quando o Espírito Santo entra. A irmã que tem, não é só negócio, a gente da Assembleia de Deus só prega brinco, só prega roupa. Olha para cá, a gente da Assembleia de Deus só quer pregar roupa, só quer pregar o quê? Só negócio de brinco, e só quer pregar, e aí não prega de língua grande.
Não é assim? Não prega de língua grande, não prega de quem compra fiado e não paga, não prega de pastor que faz concorrência um com o outro, destruindo o outro para estar numa liderança maior. E tudo isso é pecado e leva para onde? Para o inferno. Se não se arrepender, leva para onde? Para o inferno. Agora, o Pedro, ele entrou do jeito que a gente entra. Irmão, eu sou da Assembleia de Deus e não tem isso aqui não. Eu aprendi, foi com Gamaliel. Eu aprendi, não foi assim? Foi com negócio, eu aprendi. Aí, ele estava aqui pregando, contando a historona. Aí pronto, que Jesus Cristo. Aí no meio da mensagem, um gentil velho. Pronto, parece que eu estou vendo, porque naquela época a bagaceira era grande. Um gentil velho tatuado, um gentil velho cheio do diabo, um gentil velho adorador de imagem. Aí de repente começou, glória, glória. Aí o Pedro, que negócio é esse? Aí quando deu fé, línguas estranhas, pá, pá, pá. Aí Pedro disse, meu Deus, até, olha aí, irmão, não sou eu não. Ele diz assim, até, vai, olha, o 45. 45. Isso. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. Vai, e o que mais? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Os ouviam falar em, não era dialeto, que lá não tinha pessoa estrangeira. Era só os da casa de Cornélio. Aí ele diz até, aí ele explicando para as autoridades, que os bichão chamaram Pedro. Irmão Pedro, né? Só a liderança zona, o lado apologético. Irmão Pedro, que negócio é esse de você ir visitar gentios? Tu não sabe, o senhor não sabe que nós não temos tal costume? Ele disse, eu era assim que nem tu também, besta. Eu era assim que nem tu também, cheio de escrúpulo, velho, de tradição. Só que isso aí era me atrapalhando, porque eu não ia pregar nunca para um gentio. Irmão, e Jesus, olha, não tirava não, porque Jesus, ele atendeu a mulher Cirofenícia, Mateus 15, sim ou não sim? A Bíblia diz lá em Lucas 15 que ele atendia publicanos e pecadores. E por que os discípulos também não atendiam? Porque estavam dentro da sua, isso aqui é para nós, isso aqui é só a panelinha. Mas aí o Espírito Santo desceu, não foi assim? Desceu sobre ele. E aí pronto, quebrou toda. Agora preste